Bom, pessoal, vamos lá. Aqui nós temos a ideia para discutir sobre as propriedades dos números binomiais. Então, nós vamos nos estender por algumas propriedades, logo o tempo desse vídeo também pode ficar um pouco maior, porque além das propriedades eu quero trazer alguns exemplos e também mostrar o porquê das propriedades, né? Então, vamos lá. Para quem não está lembrado ou lembrada, o número binomial ele é uma combinação, né? Então você tem, se você tiver aqui uma combinação, por exemplo, de n elementos tomados P a P, você se lembra bem, aí nós temos n fatorial sobre, né, P fatorial vezes n menos P fatorial. Essa é a ideia de combinação. E um número binomial é o resultado disso. E eu escrevo assim, olha, o número binomial n sobre p. Coloco dentro de um parêntese assim, ó, e não tem o tracinho da fração não, tá? Essa é a ideia. Isso está definido para n, né, maior ou igual a p, tá bom? Um n natural, obviamente. Maior ou igual a p, tá certo? Então, pessoal, isso é um número binomial. Ele assume algumas propriedades, né? Então, algumas combinações assumem algumas propriedades, tá certo? Mas vamos exemplificar aqui para começar, né, o nosso trabalho. Se você tiver, por exemplo, o número binomial 3 sobre 2. Então, como é que calcula isso? Ora, isso é calculado com a combinação de três elementos tomados 2 a 2. Ou seja, 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 menos 2 fatorial. Correto? Bom, e aí é desenvolver isso, né? Você tem 3 fatorial aqui em cima, 2 fatorial aqui, ó. 3 menos 2 dá 1. Fazendo bem passo a passo, a gente poderia ter ido mais direto. Aqui você tem, então, em cima, 3 vezes 2 fatorial, e o macete é parar no 2 fatorial para cancelar com esse aqui de baixo. E 1 fatorial é o próprio 1, né, pessoal? Não preciso me preocupar com ele, tá? Então, é possível fazer esse 2 fatorial dividido por 2 fatorial, resposta sendo 3. Tá? Porque é o resultado da combinação de três elementos tomados 2 a 2. Então não há segredo, né, para números binomiais nesse sentido se você já estudou análise combinatória. Tudo bom? Então, vamos lá. Vamos a algumas propriedades. Olha, imagina então que você tem esse número binomial aqui, olha, de n sobre zero. O que significa isso? Bom, isso significa que você tem uma combinação aqui, ó. Você tem então uma combinação de n elementos tomados 0 a 0. Ou seja, não se toma nenhum elemento desses n, né? Então, antes de colocar o resultado dessa propriedade, vamos fazer um exemplo. Imagina que nós temos aqui, né? Então, vamos lá. Exemplo, tá? Imagina que nós temos aqui o seguinte, ó, uma combinação de um número binomial, se você preferir, de 5 sobre zero, uma combinação de 5 elementos tomados 0 a 0. Então é dessa maneira mesmo que eu vou escrever, ó. Combinação de 5 tomados 0 a 0. Isso vai ser igual a 5 fatorial sobre, né? Aqui você tem 0 fatorial e aí 5 menos 0 fatorial, ok? Ó, 5 fatorial em cima, 0 fatorial é definido como 1, né, pessoal? A resposta, o cálculo. Aí você pega aqui 5 menos 0 dá 5, ou seja, 1 vezes 5 fatorial, dentro do parêntese ali. Ora, 5 fatorial dividido por 5 fatorial dá 1. Aquele 1 que já estava lá já não vai influenciar, fica 1 sobre 1 e a resposta é 1. Né? Então, repara que, independente do valor que tiver aqui, 5, 6, 10 ou n, esse 5 fatorial por 5 fatorial, seja n fatorial por n fatorial, vai acontecer e vai ficar a resposta como 1. Tá? Vamos ver aqui, ó.
né? Em termos gerais, se eu colocar o 5, colocar um n qualquer aqui, então, claro, dentro das definições, né? Então, você tem aqui n fatorial sobre 0 fatorial vezes n menos 0 fatorial. Então, repara, mesmo procedimento lá com o número, ó, aqui você continua tendo n fatorial sobre o 0 fatorial definido como 1 vezes n menos 0. Do n você tira 0, né? Não modifica ele, então, n fatorial. Repara o que aconteceu. N fatorial dividido por ele mesmo dá 1. 1 sobre 1 dá 1, né? Então, nós temos aqui 1 como resposta para essa propriedade. Tá? Então, combinação de n tomado 0 a 0, independente aqui do valor de n, claro, dentro das possibilidades das combinações, vai ter o resultado como 1, tá bom? Então, é preciso memorizar uma propriedade como essa? Não, se você sabe fazer a combinação, ok, né? Mas se você tem essa resposta mais rápida, melhor, tá bom? Isso vai ser útil para nós lá no Triângulo de Pascal também, tá certo? Aquelas regrinhas para construir um Triângulo de Pascal nascem daqui, dessas propriedades, né? Pessoal, como eu disse, esse vídeo pode se estender um pouco mais, porque nós vamos com calma, fazendo exemplo, mostrando o procedimento e mostrando a resposta aí da propriedade. Vamos para mais uma propriedade então. Ó. Vamos pegar aqui, se o número binomial for dessa maneira aqui, olha, você tem n sobre 1, ou seja, ao invés do 0 nós temos 1. O que nós temos aqui de cara, né? Que isso é dado pela combinação de n elementos tomados 1 a 1, tá? Bom, logicamente, deixa eu voltar aqui um pouquinho, essas combinações aqui, né, dessa primeira propriedade, se você pensar em termos lógicos também de combinação, a resposta não é tão complicada. Por que que dá 1? Veja, você tem a combinação de 5 elementos tomados 0 a 0. O que significa isso na prática? Né? Em um grupo de 5 elementos, eu não escolho ninguém. Né? E não escolher ninguém, escolher o próprio grupo. De quantas maneiras isso pode acontecer? Olha, só de uma maneira. É o próprio grupo que está lá. Não é verdade? Né? Então, é mais ou menos por aí, talvez, que você possa pensar também um procedimento mais lógico para esse cálculo, né? Mais prático. Vamos para o próximo? Olha lá. Aqui vou ter de quantas maneiras num grupo de tantos elementos, né? Nós escolhemos grupos de um elemento. Lá seria de 0 elemento, ou seja, não tem grupo de 0 elemento, fica só aquele que a gente tinha inicialmente. Aqui, grupos de um elemento. Quer dizer, vamos colocar aqui, assim como nós fizemos no anterior, vamos colocar aqui um exemplo, né? Com esse n aí, um valor numérico para nós aqui, do tipo assim, ó, vamos pegar o 5 mesmo, ó, 5 tomados 1 a 1. O número binomial 5 sobre 1. Então, como é que nós fazemos isso? Olha, isso é a combinação de 5 elementos tomados 1 a 1. Em termos de cálculo, nós temos 5 fatorial dividido por 1 fatorial, 5 menos 1 fatorial. Quando você resolve isso daqui, você pega aqui o 5 fatorial. Aqui embaixo, 1 fatorial, pessoal, é 1. Eu não vou nem escrever porque está numa multiplicação. 5 menos 1 fica 4 fatorial. Antes de escrever a resposta, vamos pensar logicamente num grupo de 5 elementos. De quantos são os grupos de um elemento eu posso formar? Essa é a pergunta. Ora, 5 grupos, não é verdade? Ou você escolhe o primeiro elemento, e aí formou um grupo de um elemento. Ou você escolhe o segundo elemento, formou outro grupo de um elemento. O terceiro, o quarto ou o quinto. Né? Então, a resposta é 5, mas veja aqui na prática, né? no cálculo. Você amplia um pouquinho aqui, ó, abre um pouquinho esse fatorial, 5 vezes 4 fatorial, vou parar o fatorial ali porque eu estou vendo o 4 fatorial aqui embaixo. Na divisão isso vai dar 1, fica 5 vezes 1 e a resposta é 5. Ou seja, o próprio n aqui em cima. Né? Em termos gerais, então isso satisfaz aquela lógica que nós pensamos dos grupos. Né? Mas ó, em termos gerais, nós temos aqui esse cálculo para generalizar n fatorial, que está ocupando o lugar de 5 para generalizar, sobre 1 fatorial, continua sendo 1, está fixo, né? E aí você tem aqui n menos 1 fatorial. Então, esse 1 fatorial, não vou ligar para ele, como foi o caso lá na parte de baixo do exemplo numérico. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Eu vou começar a expandir esse fatorial. Ó.
N fatorial é N vezes o antecessor. Quem é o antecessor do N? N menos 1. E aí eu paro, porque ele já tem lá embaixo. Ó. A mesma coisa que nós fizemos aqui, tá vendo? Que deu 4 sobre N menos 1 fatorial. Então, há aqui essa divisão. E a resposta aqui para nós é o próprio valor do N. Como foi o caso aqui de baixo, né, pessoal? Então, toda vez que você tiver uma combinação de N, seja lá o N que for, tomados 1 a 1, a resposta vai ser o próprio N, tá bom? Ou o número binomial N sobre 1, dependendo desse valor de N aí dentro das possibilidades de combinação, a resposta é N. Então, a propriedadezinha merece memorização? Creio que não. Uma conta simples, rápida de fazer num exemplo pequeno, né? Mas se você lembrar, ok, mais rápido, né? Vamos para mais uma propriedade. E se nós colocarmos aqui o número binomial n sobre n? O que nós temos aqui de fato, né? Nós temos aqui uma combinação de n elementos tomados n a n. Né? Ou seja, eu vou pegar o próprio grupo. Vamos para um exemplo? Ó, né? Vamos pegar o exemplo com 5 mesmo. Ó. Se eu tiver uma combinação de 5, tomado 5 a 5. Pessoal, de forma lógica, antes da gente continuar com o cálculo, ó, combinação de 5, tomado 5 a 5. Antes da gente continuar com o cálculo, num grupo de 5 elementos, quantos são os grupos de 5 elementos que a gente forma? Ora, só um grupo, o próprio grupo de 5 elementos. Não dá para mudar isso, né? Mas vamos fazer o cálculo, né? Então, a resposta aqui tem que ser 1, né? Só tem um grupo assim. Mas vamos fazer, ó, que você tem 5 fatorial dividido por 5 fatorial, que seria o outro, né? Embora são iguais, então não tem o que fazer. E aqui no parênteses, a subtração de um com o outro. 5 menos 5 fatorial, vai dar 0. Então, com muita calma aqui, ó, você tem o 5 fatorial dividido pelo 5 fatorial, já deu 1, né? Então, você, por enquanto, tem isso daqui. 1 sobre 1 vezes 5 menos 5, pessoal, 0 fatorial. Ora, 0 fatorial está definido como 1. Então, nós temos 1 dividido por 1 vezes 1, ou seja, respostinha para isso daqui dá 1. O que nós pensamos de maneira lógica aqui, né, na prática. Mas vamos lá, vamos para generalização. Vamos mostrar para n elementos. Então, você tem aqui n fatorial, o primeiro, dividido por n fatorial, o segundo, né? Então, aqui você tem o n menos n fatorial. Olha aí. Então, aqui, mesmo procedimento, né, gente? Ó, cancela aqui, né? Fica 1 na divisão. Esse n menos n vai dar 0. Então, aqui já chega ao mesmo passo do de baixo. Ó, 1 sobre 1 vezes 0 fatorial. Ora, 0 fatorial é 1. Então, você tem 1 sobre 1 vezes 1. E a resposta para isso, então, fica como 1. Isso significa que toda vez que você tiver um fatorial, perdão, uma combinação de um elemento tomados ele a ele mesmo, então não tem o que fazer, só tem uma possibilidade, que é pegar o próprio grupo, tá certo? Essa é a resposta, mais uma propriedade. Dá para fazer um cálculo rápido, mas se lembrar o resultado, né, ajuda um pouquinho, tá? Agora vamos para mais uma, ó, vamos pensar aqui. Existem números binomiais que nós chamamos de complementares, tá? Quando que dois números binomiais são complementares? Olha, vamos imaginar que nós temos o número n, o número binomial n sobre p, e o número binomial n sobre q, tá? Bom, eles são complementares, tá? Ou seja, nós damos esse nome para eles se uma coisa ocorrer, que é o quê? P mais Q for igual ao próprio N. Eita, vamos um exemplo aqui, ó. Exemplo, ó.
Então, quando que dois números binomiais são complementares? Vamos pegar aqui o exemplo, ó, de... nós estávamos usando aqui para 5, né? Vamos pegar o 5 mesmo. 5 sobre 1. Número binomial 5 sobre 1. E, aí, olha só, P mais Q. Quem é P? O que está embaixo. E Q também. Se esse P mais esse Q for igual ao que está em cima, né? Então, eles são complementares. Então, veja, ó. Se eu colocar, por exemplo, o número binomial 5 sobre 4, beleza, são complementares. Porque, olha, né? Porque 1 mais o 4 é igual a 5, tá certo? Então, eles são complementares, ok? Tá aqui. Isso define dois números binomiais complementares. Bom, você vai me dizer, isso não é uma propriedade, claro que não, né? Isso é uma definição. Tá, agora, o que tem de propriedade sobre dois números complementares? Uma coisa bem bacana, né? Se eles são complementares, eu vou dizer, então, que eles são iguais. Então, eu vou até apagar aqui, ó, e colocar aqui mesmo, ó. Esses camaradas têm o mesmo resultado. Caramba, olha só para você ver. Nós já fizemos esse resultado, né? Olha só a propriedade, vamos ver se a gente encontra ela aqui, ó. Tomados 1 a 1. 5 tomados 1 a 1 dá 5. Ok, vamos lá. Então, isso aqui, ó, dá 5. Primeira resposta. Deixa eu até apagar aqui e colocar embaixo mesmo, ó. Isso aqui dá 5. Respostinha aí, né? Agora, olha só. Os 5 tomados 4 a 4, né? Nós não fizemos, tá? Vamos fazer ele aqui para você ver, ó. Combinação de 5 elementos tomados 4 a 4. Isso aqui é 5 fatorial sobre 4 fatorial, 5 menos 4 fatorial. Beleza. Então, você expande o de cima até o 4 fatorial para cancelar com o de baixo. 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 5 menos 4 dá 1 fatorial. Olha só o que ocorre. Aqui, 4 fatorial dividido por ele mesmo vai dar 1. Né? 1 fatorial é o próprio 1, então você tem 5 sobre 1 aqui, ou seja, 5 como resposta. Tá vendo? Então, as respostas são as mesmas, né? Então, são os mesmos resultados. Por isso que nós dizemos, a propriedade em si diz o seguinte, olha, dois números binomiais, se forem complementares, né, eles têm o mesmo resultado, tá bom? Então, cabe aqui a igualdade, beleza? Fica aí, então, a propriedade. Definição e propriedade ao mesmo tempo nesse caso, ok? Vamos aqui, então, para mais uma definição. Caminhando para a última que nós vamos citar aqui hoje, ok? Bom, existe uma soma de números binomiais que a gente também tem um atalho via propriedade. A propriedade diz o seguinte, olha, se você tem um número binomial n sobre... Perdão, vou pôr o p aqui para manter o padrão, tá? Eu escrever q, mas ó, n sobre p, beleza? E você precisa somar, né, com n sobre o sucessor do p, ou seja, p mais 1. O resultado disso, ao invés de fazer essa conta, depois essa individualmente, o resultado disso é n mais 1 sobre p mais 1. Tá certo? Bom, vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos lá, ó. Exemplo. Então, vamos pensar aqui nessa soma, ó. Vamos pegar 4 tomados 2 a 2 mais 4 tomados 3 a 3. Repara que obedece aí o modelo que nós temos em cima. O mesmo n, nesse caso 4, você tem um p, nesse caso 2, e o sucessor dele, 3. Então, eu não vou usar a propriedade, vou calcular individualmente e depois a gente calcula pela propriedade para a gente ver que vai dar o mesmo resultado.
Repara, o primeiro é a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, mais o segundo, a combinação de 4 elementos tomados 3 a 3. Bom, vamos expandir então essa combinação. 4 fatorial, a primeira lá, ó, sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Ok? Deixa eu apagar aqui rapidinho. A gente expandir a outra combinação também, ó. Então, isso aqui mais 4 fatorial, tá? 4 fatorial sobre aqui 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Pronto. Cortou um pouquinho o fatorial aí, mas vocês entenderam. Bom, vamos continuar isso aqui na próxima página, olha. Então, eu vou desenvolver esse 4 fatorial, tá? Aí eu vou desenvolver ele até o 2 fatorial para cancelar, e aqui 4 menos 2 também dá 2 fatorial. Então, vamos lá. Nós temos aqui 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Parou. Embaixo nós tínhamos já, ó, 2 fatorial, e lá nós tínhamos 4 menos 2, que dá 2 fatorial. Então, aqui, ó, 2 fatorial dividido para 2 fatorial, ok. Né? Dá 1 e já cancelo logo, tá? Bom, isso aqui mais, repara, a segunda parte aqui, ó, 4 fatorial sobre 3 fatorial. Então, eu vou expandir o 4 até o 3 fatorial. E 4 menos 3 dá 1. Então, vamos escrever isso. 4 fatorial. Então, 4 vezes 3 fatorial, parei. Aqui nós vamos ter o 3 fatorial e 4 menos 3, 1 fatorial. Correto? Mais uma vez eu posso fazer a divisão e vai dar 1, né? E aí é terminar o cálculo aqui, pessoal, ó. 2 fatorial aqui embaixo, é 2 vezes 1. Então, você tem um 4 aqui em cima. 2 vezes 1 aqui embaixo dá 2. 4 dá para simplificar com 2, é isso que eu vou fazer. Ó. 4 dividido para 2 fica 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, ficou 6 essa primeira parte. Mais 4. Aqui não tem nem o que simplificar, porque embaixo deu 1 fatorial, que é o próprio 1, então fica 6 mais 4. E dá 10. Ou seja, a primeira parte desse cálculo aqui está dando 10. O que a propriedade está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, não precisa fazer separadamente. Nesse caso, você pode usar a propriedade e fazer uma conta só de combinação ao invés de fazer duas. Só que essa combinação que você vai fazer é com o sucessor do N e com o sucessor do P. Então, vamos lá. Ao invés de fazer a combinação com 4, eu vou fazer com 5 sobre... Quem é o P aqui? Ó? 2. Então, quem é o sucessor do P? O 3. Então, vai ser a combinação de 5 sobre 3, entendeu? Então, é 1 a mais, né? E aí, o 3 é o que já está prontinho aqui para nós, tá? Então, eu vou fazer isso aqui separadamente também, repara, ó. Então, ó. Por outro lado, nós temos a combinação de 5 tomados, errei aqui, né? Não é 2, é o 3, que é o sucessor do 2, tá? Então, combinação de 5 tomados 3 a 3. Vamos fazer esse cálculo, ó. Combinação de 5 tomados 3 a 3. Isso é igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Já poderia pôr o 2, né, pessoal? Mas o caráter do vídeo é para explicar bem passo a passo, tá? Então, aqui eu vou expandir o 5 fatorial até o 3 fatorial para cancelar. 5, 4, 3 fatorial, parei aqui, sobre, né? 3 fatorial. 5 menos 3 dá 2 fatorial. Então, venho aqui, ó, dá para cancelar esse com esse. Mesmo procedimento do outro, né? O 2 fatorial dá 2, dá para dividir aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E repare, 5 vezes 2 dá 10. Mesmo resultado, tá vendo? Isso que a propriedade está dizendo. Ao invés de fazer as duas combinações, bastava fazer uma.
Então, tá aí, mais uma consideração, tá? Mais uma propriedade. Bom, fica aqui o alerta, né, que esse vídeo, a gente encerra as propriedades aqui, e agora eu vou mais um tempinho, para quem quiser continuar, observar a demonstração dessa propriedade última que nós colocamos aqui, porque ela é um pouco mais, digamos assim, extensa, né, para trabalhar, tá certo?